Fala pessoal, tudo beleza? Vini aqui de novo e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o equilíbrio de um corpo rígido em um espaço tridimensional, galera. Beleza? Então, bora para nossa lousinha. Então estamos aqui, pessoal. Até na aula passada a gente já cobriu um pouquinho desse tópico, mas eu falei para vocês que a gente ia utilizar algumas ferramentas matemáticas diferentes, né? E agora eu vou expor essas ferramentas matemáticas aqui para vocês. Então, primeiro a gente tem lá o nosso corpo rígido. Então, tá aqui o nosso corpo rígido, tridimensional. Então, a gente vai desenhar ele tridimensional porque agora ele está no espaço, ele não está mais no plano, né? Então, tá aqui o nosso corpo rígido. Beleza. A gente viu lá na aula anterior que a gente pode usar 6 equações para equilibrar esse corpo rígido. Quais são essas 6 equações? Somatória das forças em x igual a 0, somatória das forças em y igual a 0, somatória das forças em z igual a 0, somatória dos momentos em x igual a 0, somatória dos momentos em y igual a 0 e somatória dos momentos em z igual a 0. Então são 6 equações que eu tenho por corpo para poder equilibrar esse corpo aí. A questão mais interessante é que a gente não vai escrever 6 equações, a gente vai escrever 2 equações, porque a gente vai trabalhar de forma vetorial. Como que a gente vai escrever 2 equações que representam 6? Essas 3 primeiras aqui, ó, da força, a gente vai escrever assim, ó, somatória de forças vetorial igual a 0. E essas outras 3 aqui dos momentos, a gente vai fazer da mesma forma. Somatória dos momentos vetorial igual a 0. Por que a gente vai fazer dessa forma aqui? Porque quando você está no espaço, é muito mais fácil você calcular as forças de maneira tridimensional e já transformá-las no vetor, já deixá-las na forma de vetor para fazer as operações. Os momentos, então, vocês vão ver que eles já saem de um produto vetorial. Então, é sempre mais conveniente trabalhar com vetores quando a gente está trabalhando no espaço, tá? Antes da gente ir para os vetores, eu preciso falar para vocês um pouquinho sobre a técnica de construção de vetores, né? Então, olha só, eu tenho um vetor aqui, esse vetor aqui é espacial, certo? Se esse vetor é espacial, é um vetor v, ele tem 3 coordenadas, né? Esse vetor v aqui, ele é dado pelas coordenadas Vx, Vy e Vz. Então, V é um vetor, Vx, Vy e Vz são escalares que formam, que montam esse vetor aqui. Beleza, que compõem esse vetor. O que eu posso fazer com isso? Bom, primeiro eu preciso saber que, às vezes, eu quero construir um vetor que tem um tamanho e está em uma determinada direção. Como que eu faço isso? Bom, eu posso fazer o seguinte, eu posso criar um vetor unitário que vai ter só a direção e tamanho 1 e depois eu multiplico ele pelo tamanho que eu quiser. Então, vamos criar um exemplo aqui, ó. Eu tenho o eixo x, eu tenho o eixo y que está para cá, e eu tenho o eixo z que está para cima. Aí eu quero criar um vetor aqui, ó. Eu quero criar um vetor aqui que ele está sobre uma reta base. E essa reta base aqui, por algum motivo, por alguma restrição geométrica do meu problema, essa reta base aqui, ela passa por um ponto conhecido. Então esse ponto aqui, ó, eu vou traçar esse ponto aqui do meu sistema de coordenadas. E aqui em z ele tem uma altura também. Então vamos dizer que a altura dele em z seja 10. Aqui em x, esse ponto aqui tenha a posição 8. E em y tenha a posição 6. Beleza. E esse vetor aqui, vamos dizer que eu quero que ele tenha um tamanho de 3. Sei lá, 3 newtons, por exemplo. Como que eu construo esse vetor nessa direção aqui com esse tamanho?
Primeiro eu vou construir um vetor unitário que vai de 0 até essa posição aqui e depois eu vou multiplicar ele por 3. Vetor unitário quer dizer que ele tem um tamanho 1, tá certo? Como que eu vou construir esse vetor unitário aqui? Bom, eu vou construir primeiro um vetor que vai desse ponto até esse outro ponto aqui, ó. Vai do 0 até esse ponto aqui, x igual a 8, y igual a 6, z igual a 10. Bom, esse vetor aqui a gente acabou de falar as unidades, né? Já acabou de falar as coordenadas dele. Então, esse vetor aqui, que vai daqui até esse ponto aqui, eu vou chamar ele de W. Então, como que eu escrevo W? W se escreve assim, ó. Ele tem a coordenada x 8, a coordenada y 6 e a coordenada z 10. Beleza. Bom, eu preciso calcular o tamanho desse vetor agora, porque com certeza o tamanho desse vetor é maior que 1 e eu quero que o tamanho dele seja 1. Como que eu calculo o tamanho desse vetor aqui, ó? O tamanho do vetor a gente representa assim, ó, duas barrinhas, W, duas barrinhas. Isso aqui é o módulo, né, que é o tamanho do vetor. Isso daqui, como que eu calculo? Isso é um teorema de Pitágoras simples, só que tridimensional. Então, coordenada x ao quadrado, mais coordenada y ao quadrado, mais coordenada z ao quadrado, tira a raiz de tudo. Esse tamanho desse vetor aqui, ó, ele vai dar 14,142, ou 10 raiz de 2, se você preferir. Bom, agora eu vou construir o vetor w unitário, que é o vetor, que é esse vetor w, que tem essa direção aqui, só que com tamanho 1. Como que eu faço isso? Eu pego, vamos traçar um risquinho aqui, o w, e eu divido ele pelo tamanho de w. Fazendo isso, eu vou criar um vetor que eu vou chamar de w chapeuzinho. Por que o chapeuzinho? Porque o tamanho dele é 1. Tá certo? E como que eu faço isso? Eu vou pegar o vetor w, que é 8, 6 e 10, e vou dividir as três coordenadas aqui pelo tamanho de w, que é 14,142. Então, esse vetor w chapéu aqui, ele vai ser aproximadamente 0,5657 em x. Em y vai ser 0,4243. E em z vai ser aproximadamente 0,7071. Beleza. Esse vetor aqui tem tamanho 1, pessoal, tá? Bom, agora que eu quero construir esse vetor vermelho aqui, que eu vou chamar de P, esse vetor W tem tamanho 1. Eu quero que o vetor P tenha tamanho 3. Então eu vou pegar todo mundo que tem W aqui e multiplicar por 3. Olha só, meu vetor P é 3W chapéu. Isso daqui vai ser em Z 2,1213, em X 1,6971 e em Y 1,2729. Pronto, esse vetor que eu criei aqui tem tamanho 3 e ele está nessa direção aqui que eu queria que P estivesse. Então, quando a gente quiser criar vetores no espaço, a gente vai ter que utilizar essa abordagem aí. Outra coisa importante de se fazer com vetores no espaço é fazer a projeção de vetores. Da mesma forma que a gente vai fazer a projeção de uma força sobre uma linha, quando a gente quer decompor aquela força em uma determinada direção, com vetores também dá para fazer. Então, olha só, eu sei que, por exemplo, eu tenho um vetor V e um vetor U, certo? Eu tenho uma operação que se chama produto escalar. Então, se V é dado por Vx, Vy e Vz, e U é dado por Ux, Uy e Uz, então o produto escalar a gente denota com um pontinho, né? E o produto escalar, que é V escalar
U, ele é dado por Vx Ux mais Vy Uy mais Vz Uz. Pronto. Então, olha só, é uma operação com dois vetores e dá um número escalar essa operação. Por isso que é chamada de produto escalar. Qual que é a grande vantagem desta operação aqui? A grande vantagem é que, imagina que o meu vetor V está aqui e o meu vetor U está aqui. E eu tenho esse ângulo entre os dois, que é o ângulo alfa. Tá certo? Quando eu faço V escalar U, se eu calcular isso aqui em termos dos tamanhos dos vetores aqui, eu vou obter o resultado tamanho de V, tamanho de U, que multiplica o cosseno de alfa. Legal? E repara que se eu quisesse projetar o vetor V sobre o vetor U aqui, ó, se eu quisesse projetar esse vetor V sobre o vetor U, eu teria um vetorzinho aqui, VU, e o tamanho desse vetor VU aqui, ele seria V cosseno de alfa. Tamanho de V, cosseno de alfa. A gente já sabe isso daqui, a gente já sabe fazer essa decomposição. Então, olha só, se eu quiser decompor V na direção de U, eu posso utilizar esse produto escalar, porque eu tenho V cosseno de alfa aqui, ó. Então, eu sei que V projetado na direção de U, ele pode ser calculado por V escalar U, que é uma conta extremamente fácil de fazer, dividido pelo tamanho do vetor U. Isso daqui vai me dar o vetor V projetado sobre a linha de U. Isso é muito legal, pessoal, tá? Na verdade, isso aqui é o tamanho do vetor V projetado sobre a linha de U. Tá certo? Depois, se eu quiser construir mesmo esse vetor VU, eu vou ter que pegar o tamanho dele e multiplicar por um vetor que é o vetor unitário que está na direção de U. Então, a gente vai ter que calcular assim, ó, VU, agora sim é um vetor, ele vai ser o tamanho de VU que multiplica o vetor unitário que dá a direção de U, que é o chapéu. Igual a gente fez no nosso raciocínio anterior, lembra? Que a gente pegou um vetor que era o vetor direção só de W, que tinha tamanho de 1, e multiplicou por uma norma, multiplicou por um tamanho que a gente queria. Aqui é a mesma coisa, a gente pegou o vetor direção de U e multiplicou pelo tamanho que a gente queria, né? Então, a gente tem essa operação aqui. Se eu quiser até substituir tudo aqui, eu vou ficar com V escalar U dividido por tamanho de U, que multiplica o chapéu. Prontinho. Isso daqui é a projeção. Vou até anotar em vermelho aqui. Projeção de V sobre U. Legal? E uma coisa importante aqui, que o produto V escalar U, ele é comutativo. Então, se eu calcular V escalar U, é a mesma coisa que calcular U escalar V. Legal? Então, o produto escalar, ele tem essas propriedades aqui extremamente úteis para a gente. O produto vetorial, ele é um produto que a gente vai usar também. Mas por que a gente vai usar esse produto vetorial? Vamos dar uma situação aqui. Olha só. Eu tenho uma estrutura, eu vou desenhar uma estrutura aqui. Essa estrutura é tridimensional, certo? Uma estrutura tridimensional assim. Tá aqui. Aqui está a base dela. É como se fosse um poste aqui com uma viga em balanço assim na ponta. E aí esse poste aqui, ele está sujeito a uma força tridimensional aqui na ponta assim, ó.
que eu vou chamar de F. Legal? Força F está aqui na ponta. E eu quero calcular qual é o momento que essa força F gera em torno do meu ponto O aqui, ó. Tá certo? Pô, tridimensional pra caramba. Como que eu faço esse cálculo? É mais simples do que você imagina. Eu vou criar aqui um vetor, que é um vetor que vai de O até o ponto da aplicação da força. Então tá aqui, ó. Esse vetor aqui, eles não estão alinhados, tá? É a perspectiva que está prejudicando aqui. Mas esse vetor aqui, eu vou chamar ele de B. E qual que é o momento que a força F gera em torno do ponto O? O momento que a força F gera em torno do ponto O, eu vou chamar de momento em torno de O aqui, ela é o braço da força F, esse vetor braço aqui que a gente definiu, produto vetorial com a força F. Este é o momento que a força F gera em torno do ponto O. Putz, um produto vetorial, professor. É um produto vetorial. É aquele produto que a gente usa o determinante para calcular. E o produto vetorial, ele tem uma propriedade muito importante, que é a seguinte. Se eu tenho dois vetores V e U, no produto vetorial, eu não tenho essa propriedade comutativa aqui. Na verdade, no produto vetorial, a gente tem que V vetorial U é igual a menos U vetorial V. Tem esse sinal de menos aqui, tá? Não funciona igual a uma multiplicação. Então, por isso que aqui na expressão do momento gerado pela força F, eu tenho que obedecer esta ordem aqui, ó. O momento gerado pela força F em torno do ponto O é o braço vetorial força. Braço vetorial força. Beleza? Nunca força vetorial braço, porque o momento vai dar com sinal negativo. Aí dá errado, hein, pessoal? E, então, vou recapitular o procedimento. O que eu faço? Primeiro eu defino o braço da força. O braço da força é um vetor que sai do ponto em torno do qual eu quero somar os momentos até o ponto no qual a força está sendo aplicada. É esse vetor aqui, ó, né? Eu quero somar os momentos em torno do ponto O. Então esse é o braço da força F em torno do ponto O e a força F está aqui. Eu consigo escrever ela vetorialmente, beleza? E eu faço esse produto vetorial aqui. Isso daqui me resolve a vida, pessoal. Parece algo complicado, mas na verdade é muito simples e dá muito certo. Tá? Então, voltando lá para o comecinho da aula, o que acontece? Agora que eu já sei construir vetores no espaço e agora que eu já sei calcular forças e calcular momentos, eu vou aplicar aqui equações. Somatória das forças em qualquer direção igual a zero e somatória dos momentos em torno de um ponto específico, né? Eu tenho que somar sempre os momentos em torno do mesmo ponto, igual a zero. E beleza. Aí eu consigo equilibrar o meu corpo. Pessoal, essa aula é uma aula que fala muito das operações que a gente vai fazer no tridimensional, né? Agora eu sugiro que você assista os exercícios resolvidos para você entender melhor como que a gente aplica essas operações para equilibrar os corpos lá que estão no espaço tridimensional. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção, pela paciência de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.